E é isso aí. Obrigada, Chuchu. Valeu. Obrigada a você, Debita. Boa tarde, gente. Boa tarde, Divago, Rafa, Rafaela, que está aí também. Boa tarde a todo mundo que está acompanhando também pelo YouTube. Queria agradecer primeiro essa oportunidade ao Seminário Mineiro de Polidense, que está abrindo as portas aí para a gente investigar um assunto que já existe, né, na sociedade há muito tempo, mas que está começando a receber esses nomes que a gente conhece agora recentemente, né, que é o tema da drag queer, drag queen king, e vamos explorar juntos aí esse momento, tá? Vou compartilhar com vocês algumas coisas que tenho investigado através do meu processo de formação enquanto artista e arte educadora, que transita em várias linguagens, seja nas linguagens das artes cênicas, das artes visuais ou da música. Então, transito nesses espaços, na e através dessas vivências venho reunindo esses conhecimentos, através também de encontros com muitos artistas queridos e admiráveis. Muitos deles vou compartilhar aqui com vocês hoje. E é isso, vamos lá. Gostaria de dar um oi também para a Bruna, acabou de chegar aí. Vamos desenvolvendo algumas coisas juntos, tá? Para quem está assistindo também pelo YouTube, é legal a gente se disponibilizar para algumas probabilidades ou provocações que não vão estar só no âmbito, né, da exposição racional, né? Mas para a gente também se permitir se conectar um pouco com as nossas camadas, né? Nossas energias que estão no âmbito físico, mental, que estão no âmbito da alma também, né, espiritual, para todos que também se ligam a essa camada de si. E vamos que vamos, tá? Quem está aqui comigo através do Zoom, queria saber se está tranquilo para abrir a câmera, para a gente se ver. Eu vou fazer uma provocação de movimento agora, de dança, para a gente chegar dando uma conectada nas nossas energias, mesmo a gente estando distante. E aí depois a gente já inicia trocando ideia um pouco sobre os movimentos mesmo de gênero na arte drag. Tá bom? Ei, Debita. Beleza, vou colocar aqui uma música rapidinho. Enquanto a Rafa e a Bruna talvez vão ir se disponibilizando. Se sentirem à vontade, claro, tá, gente? Só um minuto. Tudo bem também, não tem problema não. Continua aqui com a gente, tá? Me digam se vocês estão ouvindo. Tranquilo? Vamos colocar abrindo a nossa coluna na cadeira. Vamos fechar os olhos de vocês. E respirar fundo. Deixar lá fora as outras coisas, fazendo necessidades. Levando para lateral. Lembra de deixar o ombro relaxado embaixo dela.
aluvião que cai de pé, corre no chão, H2O é Orimpó, no ponto futuro o doce e o sal vão se misturar. Tem pé com pé, tem mão com mão, boca com boca, H2O é Orimpó, é salvação, no ponto futuro o doce e o sal vão se misturar. O que é que Ele tá um pouquinho difícil de te ouvir, Chuchu, com a música. Não, não tá dando pra ouvir sua voz. Tá dando um eco enorme, né? Agora que eu percebi, desculpa. Deixa eu experimentar aqui de novo. Tá tranquilo agora? Fala um pouquinho pra gente ver. Vamos seguir se movimentando nas laterais. Tá melhor agora. Melhorou? Até que eu estou sentindo calor aqui. Vamos agora deixar essas movimentações de ondas se espalhar pelos braços também. Pode ser pela frente, pode ser lá em cima. Isso. Vai perceber como que o seu corpo e a água do seu corpo vão se movimentando. Só lá por dentro, mas reverberando também. Movimento os punhos. Experimenta desenhar formatos. À medida que vai se agitando, pode levantar aos poucos. Experimenta também essas outras possibilidades do seu espaço. Disponibiliza os espaços dentro do seu corpo. Tem espaços mesmo para a gente aquecer nesse inverno. Sentando. Ficar de pé novamente, sentar. Esses trânsitos. Retornando aqui para frente. Vamos respirar fundo e perceber, entender, imaginar se houvesse algum elemento da natureza, algum animal, algum ser vivo, qual deles a gente se identifica mais, com qual deles a gente sente uma conexão, como se esse elemento ou esse ser perpassasse também as nossas possibilidades. Vamos investigar isso por um momento, cada pessoa que está aqui fluindo nesse processo nosso. Então, retornando, organizando essa coluna que está sentada aí para a gente perceber esses outros fluxos, né, de existências. Se quiser beber uma água, pegar uma água agora no momento. E aí vamos seguir aqui. Me apresentando um pouco mais brevemente. Meu nome é Eli Nunes, para quem chegou agora. Sou artista, arte educadora de diversas linguagens aqui de Belo Horizonte. Tenho 29 anos e venho experimentando arte drag queer desde 2017. Desde 2017, eu acho que a gente pode reconhecer dessa maneira. Mas antes de aprofundar na minha trajetória, acho que é legal a gente se perguntar acerca desse tema, dessa palavra, desse nome, né? Desse contexto guarda-chuva que é queer, né? Alguém aqui que está comigo sabe, conhece essa palavra queer? Já ouviu algo? Já percebeu? Já viu alguma definição que contemplasse? Podemos nos comunicar também pelo chat. Queer não, né? Debita já ouviu. A gente tem a letra Q na nossa famosa sigla LGBTQIA+, sigla da comunidade, né? Que representa diversidade,
sexual e de gênero no mundo. Então, a letra Q nessa sigla, ela vai vir de um contexto americano, né? Na palavra queer, no inglês, ela tem a ver com estranheza, né? E isso mesmo, Rafa. E com essa escrita, né, do C-U-I-R, ela vem com alguns questionamentos e tensionamentos, provocações de pessoas do universo LGBT dentro do contexto acadêmico das universidades, onde esse nome, essa palavra, começou a surgir mais aqui no Brasil. Mas em breve a gente vai entender por que mais desses questionamentos. Vou fazer um breve panorama acerca de gênero e sexualidade na sociedade para a gente perceber como que nós, seres humanos, somos formados por muitas camadas, né? Muitas partes que nos constituem e que muitas vezes a gente vai ser conduzido a escrever nossa história como se a gente fosse uma coisa única, né? E intocável e imutável. Mas, na verdade, a gente tem muitas, né? Muitas partes que nos constituem e a gente se apropriar dessas nossas camadas pode potencializar as formas que a gente se expressa no mundo, né? Então, eu vou apresentar a tela aqui e compartilhar aqui com vocês. Todo mundo está vendo? Sim, tá rolando. A gente vai ver um trechinho aqui dessa apresentação, que é o que nos diz respeito, nessa primeira parte, né? Na sexualidade e gênero na sociedade, né? Então, como eu vinha falando, nós somos formados por várias facetas de subjetividade, apesar de que a nossa história recente, né, nos conduzam para uma busca normativa, né, de normativizar vivências a partir das ideias de homem e mulher né, que foram construídas nessa história recente. E quando eu digo história recente, é para a gente lembrar que a nossa história não tem esse marco temporal datado, né, baseado na Europa. A gente não está dizendo das nossas expressões e dos nossos desenvolvimentos de seres humanos a partir do Renascimento ou a partir necessariamente da colonização, né? Mas é legal a gente abrir esse espectro do nosso pensamento através de outras existências antes de Cristo, né? Antes de muitos atravessamentos que definem a nossa história hoje, né? Então, essa normativização de homem e mulher, que é uma ideia, né, que foi sendo construída em todos esses anos, né, também de colonização, também de poder na mão das igrejas, né, de muitas formatações da sociedade, que foram, em algum momento, né, nos contaram que estava ali aliada à ciência, mas que hoje em dia a ciência já vem se apresentando para nós com outras possibilidades, né, outros caminhos também para entender essas existências que não são só corpos, né, mas também vão desenvolver autonomia através das próprias experiências em seus próprios corpos, certo? Então, pensando em corpo, a gente vai falar sobre o corpo genital, que é essa parte íntima do ser humano, né? Seria a nossa genitália, que pode se descrever pela biologia como a parte do sistema reprodutor do macho ou da fêmea, caso observemos algumas, né, das espécies de animais em alguns dos reinos, né? Então, durante muito tempo foi baseando-se nessa ideia do reino animal também, que estávamos nos determinando e as nossas existências, né? Mas a gente sabe que a nossa existência no reino animal ela é diferenciada, né? Ela é acompanhada de outros tipos de reflexão e de proposição de relações, e também o nosso corpo se desenvolve de maneiras diversas que não as dúbias de macho e fêmea, assim como em outros animais, né? do nosso planeta.
Então, hoje já se sabe que existem corpos intersexos, já se sabe mais sobre corpos intersexos, né? De pessoas que têm o corpo genital ou a formação genética ambíguas, né? Que não se pode definir como macho e fêmea. E essas formações, elas sempre existiram, né? Nos corpos humanos, mas também numa história recente de sociedade, são corpos que sofreram e sofrem, muitas vezes, muitas interferências irresponsáveis e cirúrgicas da medicina, né? Em busca dessa normativação desses corpos. Então, é importante a gente lembrar dessa camada, né, do corpo humano, não, entendendo que ela não é apenas uma exceção, né? A porcentagem de pessoas intersexo no mundo hoje em dia ultrapassa, por exemplo, a porcentagem de pessoas ruivas. Então, existem muitas pessoas intersexo que não se entendem, se reconhecem, conhecem a ponto de saberem que são, né? Sabendo que a gente pode ter essas variações de formação no âmbito físico, de uma genitália que difere do seu sistema reprodutor interno, né? Ou seja, uma pessoa que nasce com pênis, mas internamente tem um útero, ou vice-versa. Pode se dar de maneira genética também, né? Uma pessoa nascer com um sistema reprodutor que seria dito masculino, mas os cromossomos ditos como femininos. Então, existem diferentes maneiras disso se expressar no corpo humano, e é legal a gente sempre lembrar dessa possibilidade quando a gente vai dizer sobre diversidades, né? Para que a gente alcance, de fato, todos os espectros, né? A letra I é a representante, né, na sigla LGBTQIA+, desses corpos diversos, que vão trazer essa diversidade num âmbito que não é da identidade ou da orientação afetivo-sexual, como a gente vai ver agora também, tá? Então, seguindo. Opa. A gente vai falar sobre a identidade de gênero, né? Um tema que está muito em voga agora com a maior visibilidade de pessoas trans, né? Então, a identidade de gênero é a forma como nos identificamos de acordo com o que a sociedade nos apresenta como identidade. Somos designados de acordo com o corpo genital e nos são apresentados jeitos de agir conforme esse genital. Mas existem muitos jeitos de se identificar, independentemente do seu genital. E quando a gente vai falar de corpo genital, né, gente, que a gente estava falando no tópico anterior, é legal a gente trazer essas novas palavras para o nosso vocabulário, porque o que antes a gente chamava de sexo biológico estava muito localizado dentro, né, das representações de senso comum, como a genitália de quem é cisgênero, né, de quem está dentro da normatividade de uma identidade de gênero, como se quem fosse trans não tivesse um sexo que é biológico, talvez por desenvolver a genitália numa cirurgia de redesignação sexual, né? Ou por inúmeras motivações que vão fazer a pessoa pensar que aquela genitália não é biológica como a genitália que é normativa, né? Que já é entendida, naturalizada. Então, é legal a gente trazer esse corpo genital porque contempla todo mundo. Mas, quando a gente nasce, nos designam a partir desse corpo genital, né? Então, vão dizer que as pessoas que nascem com pênis são homens e as pessoas que nascem com vagina são mulheres, não lembrando das pessoas intersexo, né? Porque elas também passam por um processo de binarização, nessa ideia de será que ela é um homem que nasceu com vagina, né? Ou tantas outras possibilidades que não contemplam essa existência, né? Elas são pessoas intersexo e isso já contempla parte da identidade delas. Então, é legal a gente pensar em como a identidade de gênero, muitas vezes, tem a ver com convenções, né? Com uma ideia que se formou socialmente durante muito tempo e que é apresentada geração após geração e assimilada de diferentes formas, porque a gente sabe que ser homem na sociedade hoje não é como foi em outras épocas e mulher igualmente, certo? Então, pensando na identidade de gênero,
nós vamos falar primeiro da transgeneridade, né? Uma condição em que a pessoa se identifica com um gênero que não foi designado ao nascer. Então, se a pessoa nasceu com uma vagina e não se identifica como uma mulher, existem muitas possibilidades para que ela se encontre na transgeneridade, sendo um homem trans, uma pessoa transmasculina, uma pessoa não binária de vagina, e etc., assim como com as pessoas também que nascem com pênis, né? As pessoas cisgêneras são as pessoas que se identificam com o gênero que lhe foi designado, né? Então, a pessoa que nasce com vagina se identifica como mulher, com a mulheridade, lembrando que não existe apenas uma maneira de ser mulher, né? E, historicamente, as mulheres vêm apresentando e reconstruindo inúmeras formas de se apresentar na sociedade, né? Os homens também, e é legal a gente até se questionar, imaginar, né? Qual desses dois universos tem mais acesso, né, a essas possibilidades de ser ou de se apresentar ou de se transformar no mundo, né? Lembrando que hoje em dia os homens usam maquiagem, os homens estão descobrindo e se apropriando de possibilidades de expressão tidas, entendidas como femininas, mas que muitas vezes as mulheres também têm uma limitação para acessar outras características que não sejam feminilizadas, né, na sociedade, por causa de muitos preconceitos, né, machismos e misoginias que ainda assolam nossos ambientes, né? Então, pensar sobre isso, né? Por que as mulheres ou pessoas de vagina às vezes vão demorar para acessar expressões de gênero que não sejam femininas, né? Então, a cisgeneridade vai poder apresentar também, agora que ela se entende, formas de ser, né? E aqui eu coloquei separadamente, mas poderia estar junto também da esfera da transgeneridade, nesses guarda-chuvas, que são esses termos, mas a não binaridade aqui se apresenta como um termo guarda-chuva que se refere a pessoas que não se identificam com gêneros de homem ou mulher, né? Vão ter uma identificação com mais de um gênero ou não ter um gênero, né? E muitas vezes essas identidades vão se relacionar. Eu, por exemplo, sou uma pessoa trans, não binária, né? Me encontro nesse momento como uma pessoa transmasculina e então vou utilizar atualmente pronomes neutros e masculinos, mas isso é uma preferência minha e outros transmasculinos não binários poderiam ter outras escolhas, né? A existência dessas pessoas vem tensionando a sociedade acerca da linguagem, né? Acerca da forma como a gente fala, e aí é legal da gente se questionar também, né? Acerca da linguagem, como que o ser humano foi se constituindo e entendendo o mundo através dela, né? Porque nós também temos animais, né, que se apresentam fora do espectro de macho e fêmea, e a gente identificou e determinou eles em algum momento de algumas espécies como hermafrodita, mas isso não contempla todas as espécies, e a gente não tem palavras, muitas vezes, para dizer, né, de todas as formas que os seres vivos vão se expressar. Mas essas formas existem, então a gente, como mentes que estão sempre em expansão, podemos cada vez mais assimilar e acolher essas existências, né? Então, a não-binaridade está, nesse momento, tensionando a linguagem neutra na sociedade e, muitas vezes, as expressões de gênero neutras, que vão se aproximando do que a gente também quer perceber através dessa história toda, né? De sexualidade e gênero na sociedade. A gente vai falar rapidamente aqui sobre orientação afetivo-sexual, que seria, né, uma esfera que está dentro da nossa sigla de comunidade LGBTQIA+, representando essas lutas reconhecidamente com visibilidade há mais tempo, né? Como, por exemplo, a luta lésbica, a luta gay, né? Em vários lugares do mundo, que ainda permanece, porque em muitos desses lugares também ainda não é possível, né? Ainda não é legalizado, ainda não é legal o direito da pessoa ser quem ela é, né? Então, e ainda que no Brasil sendo muito popular, a gente é preciso lembrar que também é um espectro que fala da violência do nosso país, né? Então é importante refletir, lembrar de todas essas coisas. Então, a orientação afetivo-sexual é porque a gente sente atração, seja de forma sexual ou com afetividade, né? Fatores que nos fazem construir relações de vários tipos. Podem fazer as pessoas homossexuais, bissexuais, pan,
assexuados, heterossexuais, etc., né? Então, aqui eu coloco o afetivo na orientação também, porque é importante a gente lembrar dessa existência das pessoas assexuadas, que não vão ter necessariamente atração ou desejo por relações sexuais, mas sim construções afetivas de relacionamentos, né? Também como as demissexuais, que vão buscar a construção afetiva para poder sentir atração sexual e tantos atravessamentos aí. E aí é legal a gente olhar para essas camadas todas e pensar que a gente tem todas elas, né? Todo mundo aqui que está assistindo tem tudo isso e pode tentar imaginar suas camadas e como isso tudo pode se encaixar, né? Uma pessoa ela pode nascer cisgênera, né? E ter um corpo genital diferente do normativo e uma orientação afetivo-sexual bissexual, por se atrair por diferentes sexualidades, né? Expressões de gênero. Uma pessoa pode nascer trans e ser homossexual, né? Então, existem muitas formas da gente perceber esses encaixes. E a expressão de gênero é a forma da gente se comportar, da gente se vestir, movimentar, falar, que vai representar a nossa identidade de gênero e muitas vezes a forma como a gente se apresenta na sociedade, que não é colada na identidade, né? Ao longo da história, a expressão de gênero ela se transformou muito. Então, né, na era colonial, os homens usavam perucas, maquiagens também, né? Num determinado momento, as mulheres começam a reivindicar os usos de calças, de cortes de cabelos curtos, e isso são facetas mais superficiais, né? Dessas expressões de gênero. Mas é legal a gente ir pensando em como isso não se trata só do que vestir, mas da maneira que a gente age, né? Qual é o que seria um fator determinante para achar que um homem é feminino ou afeminado? Vamos imaginar, no nosso espectro de imaginação, quando a gente pensa num homem que seja afeminado, seja esse homem cis ou trans, né? Ou feminino, o que que sobressai nessa pessoa para que a gente pense isso? Ou uma mulher que seja masculina ou desfeminilizada? Né? Por que a gente espera alguns comportamentos para entender a pessoa como um feminino ou masculino? E se a gente ainda deduz, né? Por exemplo, a pessoa é feminina, então ele é gay. Né? O homem é feminino, então ele é gay. Né? Então, será que não é possível existir homem que seja feminino e seja hétero, né? Ou tantas outras possibilidades da gente exercitar esse pensamento acerca, inclusive, da nossa expressão de gênero, né? Então, a expressão de gênero artística vai englobar algumas dessas existências. As drag queens, kings, queers, a palhaçaria, outras práticas artísticas e performáticas que brincam com o gênero. E quando eu trago a palavra brincar, é exatamente nesse sentido, da gente, além de se entregar e se divertir, colocar os nossos limites em risco, né? Provocar ou entender qual é o limite que determina que eu fui feminino demais ou masculino demais, além da conta, ou alguma característica e energia nossa que nem tenha nome, e que talvez esteja mais ligada, como os nossos ancestrais também faziam, às nossas energias relacionadas à natureza. Né? O que será que tem no meu jeito de ser que tem muito mais a ver com a água do que com homem e mulher? Né? Do que a ver com um animal específico que me instiga e me move muito do que com um homem ou uma mulher. Né? Então, para a gente pensar um pouco nisso, pensar que às vezes o que vai nos encantar não está nem na Terra, está lá nas estrelas, está lá no cosmos, está em outro planeta, né? Se existe vida, alguma vida de lá. Se não existe, os próprios planetas e tudo que eles movem na gente. Então, quando eu digo brincar, é realmente levar nessa camada do limite do risco do que a gente poderia se tornar na nossa expressão de gênero. E não só na nossa figura drag, né? Se eu tiver uma persona drag, o que acontece ali naquela persona? É óbvio que sim, mas no nosso dia a dia, né? Na nossa forma de ver o mundo e etc. Então, quando a gente fala sobre expressão de gênero, e a gente pode falar sobre essas misturas,
a gente também precisa pensar sobre essa palavra que está lá na sigla e a gente começou falando dela. O queer, né? O queer com que, né? Do inglês queer. Essa palavra em inglês, ela significa estranho, né? Ao pé da letra. E mais ou menos nos anos 80 e 90, quando rolou a situação da epidemia da AIDS nos Estados Unidos, as pessoas que estavam na luta por direitos para essa população, direitos de saúde, de atendimento, de medicamento, de tratamento, essas pessoas precisavam reivindicar um nome que englobasse a comunidade. As pessoas que fariam uso desse acesso a direitos, né? Então, esse nome serviu para englobar as camadas, né, que estavam ali dentro da sigla naquele momento na sociedade, né? Homens gays, mulheres lésbicas, pessoas não binárias que na época não eram entendidas com esse nome, pessoas trans, travestis, né? Pessoas que estavam à margem e que precisavam ter acesso a direitos básicos. Então, o queer foi reapropriado naquele país, ressignificado para um lugar de orgulho. Então, o orgulho queer hoje no ambiente internacional, né, principalmente da América do Norte e da Europa, vai estar ligado a essa palavra que foi ressignificada. Quando ela chega no Brasil, através dos acadêmicos, das pessoas da universidade que estavam estudando gênero, algumas pessoas que estavam começando a adentrar a universidade, naqueles tempos áureos, né, em que a gente tinha um acesso à universidade que ainda não estava ameaçado pelo governo, no início ali da época das cotas, tinha muita gente entrando, tensionando, né, pessoas que normalmente não tinham acesso à universidade, pessoas pretas, indígenas, marginalizadas, periféricas, estavam ali tensionando e dizendo: tá, beleza, legal esse nome, mas fala isso lá com aquela travesti, aquela pessoa que cola comigo lá na quebrada para ver se ela conhece essa palavra ou se ela vai usar para falar dela mesma, né? Esse nome ele não colou em muitas quebradas, em muitas camadas do Brasil, né? O queer, ele não chegou para muita gente. E essas pessoas se viram no momento de precisar também encarar que essa palavra estava posta e criar outros significados para ela, né? Então, o queer com CU, que nos lembra, inclusive, o nosso corpo genital que todos temos, ele mesmo, né? O ânus, que é uma parte corporal que existe muito tabu acerca dessa parte, é uma parte que foi silenciada, ela é silenciada no nosso corpo, na nossa expressão de prazer, né, nas nossas existências, é um tema que a gente não toca, né? E a normatividade não toca muito nesse tema, o universo LGBT toca, né, um pouco mais, mas é legal a gente pensar nele para além do âmbito sexual, né? Para além do cu que está lá para ser, sei lá, penetrado ou de alguma forma relacionado a sexo, mas a gente entender como isso, né, nos une enquanto seres vivos na Terra, né, no sentido do nosso reino, né, da nossa espécie também, em como que esse lugar que nos é estranho, e é estranho em nosso corpo, vai poder dizer de questões que a normatividade não permite dizer, das estranhezas, né, dos lugares que não estão legitimados como belos, como comuns, aceitáveis, né? Então, o queer vai trazer essa reflexão acerca das impossibilidades dissidentes das discussões sobre ser queer na sociedade, né? Então, quando eu começo a perceber outras figuras drag queer, né, na feitura dos nossos encontros artísticos, e eu os observo e deduzo que esse pode ser um nome que se adequa àquela existência, isso também é um exercício particular, né? Meu, Eli. É um nome que eu tenho entendido que me contempla e que às vezes eu identifico figuras com as quais eu me identifico e podem caber nesse guarda-chuva que pode ser drag queer, mas é legal a gente lembrar que não existe tanta definição também, que essas palavras elas não estão postas para que a gente se encaixe mais uma vez dentro de uma caixa cheia de regras, mas que ela pode permear existências ou maneiras de fazer, né?
A gente vai ver algumas pessoas aqui que são pessoas que nem o nome drag vão adotar. Muitas pessoas aqui do Brasil que vão explorar a montação drag e que vão experimentar outros nomes e que, então, transformam essa montação para algo que não é drag mais, mas que pode nos interessar também, tá? Então, depois desse apanhado, alguém aqui tem alguma dúvida, gente? Algum comentário, alguma lembrança, algo que gostaria de partilhar acerca disso que ouviu? Boa tarde para quem chegou agora, aí, Priscila, Nai, Maiara. Podem lançar, gente. Agora é o momento de gente tirar dúvidas, comentar. Vou até dar uma desligadinha aqui no meu microfone, só porque meu nariz é meio ruim, tá, gente? Mas fique à vontade para usar o chat ou abrir o microfone, por favor. Rolou, gente, de entender algumas coisas? Ai, massa, então. Qualquer dúvida que surgir no caminho, por favor, tá, gente? Podem jogar aí que a gente vai conversando. Agora eu queria que vocês jogassem aqui no chat também, se quiser abrir o microfone, nomes de drags que vocês conhecem. Pode ser king, queer, queen. Vamos jogar aqui no chat. Lembrando que drag queen normalmente são as figuras feitas com essa linguagem que estão no âmbito da feminilidade. Drag king são as figuras desse universo que estão no âmbito da masculinidade. E drag queers são os seres desse universo que não vão estar normalmente afixados a energias femininas ou masculinas. Podem haver outras coisas que perpassam essas pessoas, essas figuras, essas pessoas, né? Há quem diga que drag não é pessoa. Mas a gente pode conversar sobre isso. Então, vamos lá, vamos jogando aí, vamos jogando, vai lendo, às vezes uma que você lê já te lembra outra. A gente no Brasil tem muita drag queen na música, né? Mas também vamos pensar aí, vamos tentar lembrar mais longe, o que a gente consegue pensar. Deixa eu abrir o chat aqui, ver o que vocês estão jogando. Então, a gente tem o Rubão, drag king da Ruby Ru, muito bem colocado. Debita é um dos primeiros drag kings reconhecidos aqui do Brasil que movimenta essa cena. Lá de Curitiba, a gente vai ver ele. A RuPaul, a RuPaul, ela movimenta a cena drag queen no mundo, né? E é uma cena que a gente pode chamar de cena mainstream, que é uma palavra do inglês, para falar sobre coisas que são populares, né? Então, a RuPaul vai falar de um universo da popularidade dessas drags no âmbito de uma feminilidade que muitas vezes é normativa, tá? Só para a gente lembrar que muitas das drags que estão lá estão buscando um jeito específico de feminilidade de drag queen, né? A Glória Groove, minha ídola, master, adoro. Vera Verão era drag? Ótima pergunta, né? Com certeza era uma pessoa dissidente, né? Talvez era uma pessoa não binária, talvez era uma travesti. Eu não sei ainda se existem estudos que colocam, né, esse lugar assim de quem era ela numa identidade de gênero, mas ela sem dúvida se montava, né? Então a expressão dela poderia ter algo sim desse universo drag, né? A El Que Maravilha também está nesse lugar que extrapola a palavra, né? O nome. Isso, e é isso, Bruna. É legal que tem muitas recentes, né? A Bianca Del Rio, e a gente pode ter algumas recentes, tipo a Pablo Vittar, que as pessoas até esquecem que ela é drag, né? De tanto que a figura dela já se constituiu de uma maneira na sociedade, né? A Glória, ela ainda aparece às vezes desmontada, né? Às vezes faz papel de drag king nos próprios clipes. A Pablo vai no lugar da feminilidade que deixa essa margem de dúvida, né? Das pessoas questionarem, nossa, como que isso é um homem gay ou isso é uma, né? Como que configura a figura da drag ali nessa maneira também.
E é legal a gente perguntar se vocês sabem a origem da palavra drag, se vocês já ouviram falar disso. Alguém aqui já ouviu falar da origem da palavra drag? Já ouviu falar ou sabe um pouco de inglês e imagina o que é? Não? Pois é, a palavra em inglês drag tem a ver com arrastar, né? E ela teve a ver muitas vezes com a história dessa comunidade na Inglaterra, porque naquela época, lembram quando nos contavam que as mulheres não poderiam fazer teatro, então os homens interpretavam mulheres na cena? Durante uma época isso rolou muito, e depois, em um determinado momento, as mulheres ganharam espaço na cena, pelo menos na Europa. E aí, os homens que faziam esses papéis, que muitas vezes estudaram a vida inteira, trabalharam o vocal, né, as expressões para representarem aquelas expressões femininas, não tinham espaço mais na cena formal e iam para as ruas, né, marginalizados, iam se montar nas ruas e com vestidões de festa, chiquerésimos pelas ruas, arrastando aqueles vestidos, né? Então, o drag this dress, né? Tem a ver muito com esse movimento. Então, Débora, eu já ouvi dizer que uma das primeiras vezes que apareceu a palavra drag escrita, registrada, né, em literatura, foi com Shakespeare, se referindo acerca dessas pessoas. Então, é uma época antiga, relativamente recente, né? Mas é antiga também, e vem com essa carga do teatro também, do universo ali, onde isso estava se desenvolvendo, né? Tem pouca memória disso. E é isso, tem algumas figuras, né, que estão estudando muito, pesquisando muito essas existências aqui no Brasil. Eu conheci recentemente o Vinícius Laval, lá do Rio de Janeiro, que é uma pessoa que investiga muito isso nas figuras aqui. Tem o Luiz Morando, aqui de Belo Horizonte, também, que escreve muito sobre as figuras antigas LGBT, mas daqui de Minas e de BH, escreveu sobre a cintura fina. Então é legal a gente ir buscando esses registros que existem, que muitas vezes vão estar muito deslocados no tempo, né? Vão usar pronomes errados, vão, às vezes, né, citar as pessoas de forma equivocada, mas que também estavam ali expondo, né, demonstrando essas figuras, assim. Então, pensando nessas figuras que a gente citou, algumas que permeiam o nosso imaginário, assim, vamos jogar no chat, quem está também assistindo essa aula depois, vamos fazer esse exercício rapidamente num papel, assim, ou no chat, ou como vocês preferirem, né? A gente anotar um espaço para o nosso nome, que pode ser o nosso nome ou o nosso nome de persona, de uma figura que aparece às vezes, quando a gente se monta, ou para quem já tem a persona, bota o nome da persona mesmo, né? Um território, ou pode ser o território que você vive, o território que você nasceu, o território que você se sente melhor, o território onde essa figura se representa. Eu falei, né? Meu nome é Eli, minha persona se chama Lilibertas, e é uma figura territorializadamente belo-horizontina, mineiro. Lilibertas é mineiro, e isso me contempla e me expande e atravessa esse ser quando eu me monto. Tem a ver também, né? E para acabar, a gente vai escolher esse elemento ao ser da natureza que nos conduz de alguma forma, que nos atravessa, que a gente consegue perceber permeando no nosso corpo. Claro que a gente não vai ter apenas um, muitas vezes a gente vai ter alguns animais, um animal, um elemento, mas vamos tentar se ater a algo que está mais forte nesse momento para a gente, tá? Talvez o elemento que mais me permeie ultimamente, eu tenho percebido, estudado muito esse movimento, seria a água. Eu trouxe muito a água no início e eu tenho tentado pensar muito nessa água como com a sua força também, não só a sua maleabilidade, flexibilidade, né? Mas a sua força, né? Pensar na tromba da água, pensar no geyser, né? Que é
aqueles guichos que a terra dá quando a água está muito quente por dentro. Então, pensar nessa água em várias maneiras, isso tem me instigado. Então, vou convidar todo mundo aí que está aí no chat a mandar, quem está né, participando aqui, a mandar aqui no chat, para a gente explorar um pouco. E as pessoas que estão assistindo também a começar a invocar um pouco as energias dessa figura, para além só do que a gente já conhece, tá? Então, agora, eu vou mostrar algumas imagens rapidamente. Enquanto eu vou compartilhando aqui, vocês podem ir jogando aí no chat, please. E aí, vamos conversar, assim, sobre essas possibilidades do que a gente vai olhar agora, ampliando a mente para o que seria essa expressão queer, tá? Os vários jeitos que isso pode se expressar. Então, por exemplo, aqui a gente está vendo as bacurinhas, eu fiz uma lista, aí já dá para vocês irem seguindo também o pessoal. Então, as bacurinhas no espetáculo de drag king delas, Ópera Bruta. Então, era uma montação que não é exacerbada de colagens e vestimentas, mas tem a ver muito como performance, né? Com o jeito desse corpo de mulheres cisgêneras, explorando a masculinidade que seria dita de homens, né? E o que tem de queer nisso, né? Nesses kings, os drag kings que nascem das bacurinhas, né? Deixa eu até ver aqui. Ah, alguém mandou aqui, vocês mandaram no chat, né? Deixa eu dar uma lida rapidamente. Terra, espinhos, folhas coloridas. Massa. Muito massa, Deb. Podem ir mandando, viu, gente? Vocês que estão aí também, à medida que forem pensando. Pode ser mais para frente também. Vou passando aqui as imagens. Esse é o Rubão. Para quem não conhece, esse é um dos pais de kings mais com a prole maior aí no Brasil, né? Uma figura muito especial. Ruby Ru é uma pessoa que estuda burlesco há muitos anos e se enveredou pela arte drag através do Rubão e traz uma oficina e um espaço de criação chamado Kings of the Night. Esses aqui são alguns dos kings que Rubão pariu, né? Que é uma oficina que Rubão dá para mulheres, pessoas não binárias, descobrirem os seus kings, né? Então, esse grupo aqui é um grupo seleto e muito interessante. Cada um tem o seu universo, sua característica, né? Aqui tem o Jubileu é um fofo, um delicado. Temos Dom Giovanni, que é um roqueiro. Aí vai indo, Ruas Bordello, que dança do ventre. Então, cada uma foi explorar para o seu king diferentes habilidades e vertentes que já estavam nas suas expressividades, femininas ou masculinas, né? Então, é legal a gente perceber esses universos também. Aqui temos Nádia Granados. Nádia Granados é uma figura muito importante na minha trajetória. Ruby também, Rubão. A gente fez parte de uma residência artística em Curitiba que deu origem ao meu processo de investigação drag king. Naquele momento nasceu uma figura em mim que chamava Leque Piranha, que depois virou Lilibertas e ainda é uma faceta de Lilibertas, né? E Nádia era uma das pessoas que ia tensionar essa montação que passa por um lugar feminino, às vezes vai por outro lugar masculino, e que vai trazer, às vezes, a performance também como a maior das ferramentas para essa queerização, né, desse ser, por exemplo. Tuti Luizão, uma figura de Salvador, que vai participar de um grupo de drags que se chamam As Monstras, né? As pessoas de Salvador se reuniram nesse tipo de montações precárias e com materiais não convencionais e se descolaram da cena de arte drag para criar uma cena de arte monstra. Então, muitas pessoas lá, a gente vai poder ver outras pessoas também, vão a partir dessa estética, né, e dessa busca por monstruosidades mesmo, né? Então, observar aí como que a pessoa usa a fita crepe, o elástico, a fita durex, a fita isolante, né? Como que aqui os cílios estão deslocados da pálpebra, e isso aumenta o olhar, aumenta o tamanho da boca, né? Como que isso vai se transformando no corpo da pessoa.
Aqui está o leque piranha, que era essa versão, enquanto eu estava experimentando o drag king, né, me inspirando muito nos meus alunos, nos meus amigos de quebrada, né, nas galeras que estão em outra esfera de beleza e de estética no mundo normativo, né? Vai ser uma chuva, tá, gente? Para a gente ter bastante tempo depois para a gente experimentar também. Aqui é o Mário. O Mário é um maravilhoso drag king da Dark Cinnamon, uma dançarina de pole dance do Rio de Janeiro, que com certeza vocês estão ligados em quem que é, né? A Dark Cinnamon tem esse figura que é um cara preto que vai mandar muita real, vai fazer muito número político em cima do pole. Isso mesmo, o King sobe no pole, delicioso. E é uma maravilha de perceber e experimentar, assim, né? Essas outras vertentes e facetas que a masculinidade permite também. É legal, rapidinho, só voltando ali, a gente vê que a montação dela aqui, ó, dele, foi feita basicamente com lápis, parece, ou delineador, né? Parece ter um pouco de sombra também, mas é basicamente 100% pintura no abdômen também, desenhando, né, esse corpo. Aqui a gente já tem o Dom Valentim, que é de São Paulo, e que é um artista visual incrível, que vai criar mesmo essas obras, né, no próprio rosto, essa tela que o rosto dele vira. Então, é legal a gente se atentar para, né, até para os materiais, né, a profundidade que ele fez com pancake e sombra, parece, né, poderia ser pancake no branco, né, o a clown make também aqui no branco, nos olhares. A sombra, o blush, que pode ser feito esse material aqui do vermelho, o preto com o desenho, né, que pode ser feito com pincel ou com delineador, os pontos de luz brancos, olha que interessante. E, por fim, a colagem, né, colagem de glitter aqui para dar uma ascensão, o olhar, né, na lente também que transforma. Fabuloso, né, David mandou aí, o Dom Valentim é sinistro. E aí, gente, já segue todo mundo esse ponto que eu estou passando para vocês, porque cada página é muito conteúdo, muita experimentação. Tem os vídeos, né? Tem as experimentações corporais. Por exemplo, o próprio Dom Valentim tem muita performance em vídeo. É um artista do corpo, né? Então é legal a gente também se atentar para esses movimentos, né? Aqui é o Mike, aqui de BH também, das Bacurinhas, King da Michelle Sá. Tem os experimentos com pelos, né? Como vocês podem observar aqui, ó, essa barba feita de pelos mesmo, colada, né? Essas possibilidades. Aqui, deixa eu passar esse vídeo. Aqui a Shankar, que é de São Paulo. A Shankar vai ser famosa por utilizar muitos materiais não convencionais, né? O que a gente teria como lixo, né? Ela usa muito pedaços de bijuterias, pedaços de eletrônicos, né? Aqui é uma fita, né, cassete desenrolada que ela usou, e é uma figura que performa muito no universo das raves, mas que é uma artista performática de São Paulo, ó, da Bahia, que mora em São Paulo, e que é muito expressiva aqui nesse momento nosso também. Aí, subindo lá para o norte, a gente tem a Sarita Demônia, que é de um grupo também, que também reivindica esse outro nome, que não seja drag, né? São as demônias. Então, as demônias são pessoas do norte e nordeste que vão se identificar com a montação, mas no lugar da aparição, da performance, e não de um lugar midiático drag, né? Dessa ideia, até que a RuPaul legitimou muito, elas fogem desse lugar, né? Então, elas usam todo tipo de material. Sarita Demônia usa muito lixo e vai transformando o corpo dela a partir disso, né? Para a gente ver um pouco o movimento, né? Olha que interessante. Aqui é ela também, ó, utilizando todo tipo de plástico e papel que vocês imaginarem, né? A reutilização, a reciclagem, coisas que são do nosso tempo mesmo, né? Assim, a gente quer também fazer uma make bafônica de glitter e de sombra e tudo, a gente quer, mas o que a gente quer passar com ela, né? Não só no material, mas como a gente vai usar esse material também, né?
Esse aqui é outro do grupo das demônias, esse é o Skysme, um transmasculino lá de Natal, maravilhoso, e que eu fiz um experimento com ele de montação que se chamava maquiagem intuitiva, e é um pouco do que a gente também vai fazer ali daqui a pouco, que é muito de como eu já me identificava no universo da montação, que é essa maneira de criar a partir do instinto, da sensação, muito mais do que só de uma estética do que de onde a gente quer chegar, mas onde a gente pode passar até a gente chegar lá, né? Então, o Skysme é essa pessoa que faz esse trabalho muito interessante também. Aqui tem um trabalho dele, queria até... Deixa eu dar um pause aqui. Vou tentar compartilhar o som dessa. A gente vê rapidinho. Boa tarde, Cami. Chegou mais alguém aí? É esse aqui, pronto. Vamos assistir rapidinho. Eu sei como pisar no coração de uma mulher. Já fui mulher, eu sei. Já fui mulher, eu sei. Eu sei como pisar no coração de uma mulher. Já fui mulher, eu sei. Já fui mulher. Para pisar no coração de uma mulher, basta calçar um coturno com os pés de anjo noturno. Para pisar no coração de uma mulher, sapatilha de arame. O balo é belo, infame. Eu sei como pisar no coração de uma mulher. Já fui mulher, eu sei. Já fui mulher, eu sei como pisar no coração de uma mulher. Já fui mulher, eu sei. Já fui mulher. Não sei sentir, não sei ser útil, mesmo sentindo ser prático, cotidiano, nítido. Vi todas as coisas e maravilhei-me de tudo, mas tudo sobrou, foi pouco, não sei qual, e eu sofri. Eu vivi todas as emoções, todos os pensamentos, todos os gestos, e fiquei tão triste, como se tivesse querido vivê-los e não conseguisse. Amei e odiei, como toda a gente. Mas para toda a gente isso foi normal e instintivo. Para mim, sempre foi a exceção. O choque, a válvula, o espasmo. Não sei se a vida é pouco ou é demais para mim. Não sei se sinto de mais ou de menos. Seja como for a vida, de tão interessante que é. A todos os momentos, a vida chega a doer, a enjoar, a cortar, a roçar, a ranger, a dar vontade de dar pulos, de ficar no chão, de sair para fora de todas as casas, todas as lógicas, de todas as sacadas, ir ser selvagem. Eu não sou daqui, marinheiro só. Eu não tenho amor, marinheiro só. Aí, pessoal, é legal a gente entender como que a maquiagem se estende pelo corpo também, né? Como que extrapola o nível só da montação, né? A montação é uma camada da drag, do drag, né? Opa, deixa ela tocando aqui.
a camada da performance é o que dá vida para essa maquiagem, para essa montação, né? Então, essa é a Nádia Granados, olha essa maquiagem que ela fez toda com alimento, toda com bala, né? Deve ter usado ali na boca algo mais gosmento, como um mel, uma geleia, nos olhos, né? E usou granulado, por exemplo. Então, a gente entender o que tem na nossa casa, o que a gente gostaria de usar, e que às vezes nem é convencional, né? Essa pessoa aqui, ela participou de uma oficina Mergulho Drag Queer que eu dei, e utilizou só materiais naturais. Então, ela utilizou aqui açafrão para fazer essa mistura que passou na testa, argila preta, flores que ela achou no quintal dela, pedaços de espiga de milho que tinham numa plantação perto da casa. Tinha a ver com o território dela, né? Tinha a ver também com esse movimento de entender que é uma figura que estava permeando outra existência, né? Não era um ser humano necessariamente que ela estava querendo fazer, uma entidade, talvez, né? O que a gente tem vontade de ser mesmo, né? E para finalizar nossas referências, a Uira Sodoma. A Uira é uma das demônias, né, do hemisfério, da nossa região norte, lá de Manaus, que é uma das mais conhecidas no mundo, né? A Uira já apareceu na capa da Vogue, essa imagem aí. É uma figura que vai fazer muita montação com material natural e vai trazer performances belíssimas também, sempre refletindo o território dela, né? O espaço da floresta amazônica, a forma como essa floresta é ameaçada, é destruída. Isso perpassa o trabalho dela também. Então, como que a beleza, ela às vezes vai passar pelo lugar da dor, da investigação de coisas que não são só agradáveis ou tidos, localizados numa estética do ideal posto, né, imediático para a gente. Vai passar muitas vezes por coisas de outra ordem, né, de subjetividades de outra ordem. Então, essas são algumas das pessoas, tem muita gente, se vocês seguirem algumas hashtags, né, de drag queer, de drag queen também, algumas dessas pessoas que a gente visitou aqui hoje, vocês vão ver, né, enxurradas de possibilidades e materiais. Na internet tem muita gente também internacional que a gente encontra, né, e que normalmente a gente não vai lembrar das figuras brasileiras, né? Mas é legal também a gente fazer esse exercício de encontrar as figuras internacionais que estão movimentando, tensionando também, e às vezes tensionando no âmbito mais da maquiagem, às vezes não é tanto da performance, mas pode ter coisa que nos inspire, né? É legal, por exemplo, a gente entender as camadas dessa montação, por exemplo, a camada da pintura, né, é uma. Aqui vou jogar a Caê Monet, que é uma figura que eu sigo muito no Instagram, uma figura trans que vai criar esses rostos, muitas vezes, né, talvez até extraterrestres, talvez, animalescos. Então, a pintura aqui, né, foi feita com a base com um degradê, que pode ter sido feito com sombra, com pancake, com base, né? Depois tem os desenhos, que ela pode também ter feito com sombra ou com delineador, com tinta. E, por fim, a colagem, né? Que é os cílios. Então, essa é uma maquiagem com pouca colagem. Aqui, né, a aquarela, essa drag aqui também é aqui de Belo Horizonte. Ela também trabalhou muito com a tinta, né, a pintura pelo fundo, o desenho dessas garras aqui, e a colagem do material que aqui parece que pode ser papel, cartolina, né, mas parece que também poderia ser um EVA, né, aqui também pode ser um papel, pode ser um EVA, para criar esse volume, né, esse atravessamento. Deixa eu encontrar mais algum com bastante colagem. Vou fazer uma passagem rápida aqui, viu, gente? De alguns artistas. Eu gostaria de mostrar algum com bastante colagem. Esse da Caê, por exemplo, é um deles, né? Ela colou basicamente miçangas, né? Trabalhou com cor no centro também, mas trouxe as miçangas. E muitas pessoas vão explorar materiais, inclusive naturais, né?
Mas como que a gente explora os materiais naturais também, tendo respeito, né? O que a gente vai colher para a gente colar na gente? Como que a gente vai se aproximar dessas matérias que a gente vai colar no nosso corpo, para isso fazer sentido para a gente, né? Para isso não ser meramente estético, ser também estético, mas fazer sentido, né? Então, essa sobreposição de pétalas, olha que interessante, né? No rosto inteiro e de sombra mesmo, só o olhar, né? Então, Torres, essa pessoa também experimenta muitas sobreposições de materiais não convencionais. É legal a gente se aproximar dessas make-ups, né? Maquiagens artísticas, que vão apresentar muitas possibilidades. Alguma dúvida, gente, com relação a formas de fazer? Tipo, nossa, eu nunca consigo, sei lá, colar uns cílios, não sei como fazer um desenho, algo que vocês tenham vontade de fazer numa make e não imaginam como, por onde começar? Principalmente para quem está aqui, né, participando. Para quem está assistindo depois, também pode me seguir no Instagram, Eli Libertas. Eu, né, procuro fazer essas vivências de montação periodicamente. Também estou aberta para tirar dúvidas no inbox, a gente pode trocar ideia e pensar possibilidades de montação juntos, tá bom? Então, vou parar aqui o compartilhamento. E aí, pessoal, vamos conversar um pouquinho. Fala comigo. Deixa eu dar uma olhada. Contorno. Cami, tudo bem? Boa tarde. Cami perguntou aqui sobre o clássico contorno. Aí vai depender um pouco, Cami, de qual que é o formato de rosto que você está buscando. Sabe? O contorno, ele vai passar por, né, diferentes formatos de rosto, assim. Se você estiver buscando um formato de rosto de queen, né, de drag queen, que é o mais convencional, a gente vai acentuar lugares que normalmente a gente usaria nas makes convencionais, a gente vai fazer junto daqui a pouco, tá? Com a make mesmo. Mas que vão passar pelos lugares convencionais, de arredondamento aqui na testa, de afinar um pouco o rosto por aqui, afinar um pouco o nariz por aqui. As maquiagens de drag king vão trazer outras referências de contorno, que podem ser mais retas, que vão trazer um maxilar mais marcado aqui, né, dos dois lados, assim. Enfatizar, às vezes, a região da barba, né, porque um contorno do rosto que tem barba, né, é a profundidade, um sombreado da barba, né? Um formato de testa que normalmente é utilizado, que é diferente do de queens, né? É uma testa que vai enfatizar as têmporas. Então, essa região fica mais clara e aqui a gente escurece um pouco. E aí a gente vai explorando isso junto daqui a pouco, tá bom? E aí, às vezes, a gente pode misturar também. Ah, eu quero uma cara de queen, mas eu quero uma testa de king, né? Ou então eu quero um nariz de, sei lá, de cachorrinho, né? Então, o contorno do meu nariz não vai ser o mesmo se eu for fazer o meu nariz sendo maquiado, né? Então, a gente vai pensar um pouco sobre esse contorno também. Lembrando dessas etapas que a gente vai passar agora, tá? De limpeza e preparação da pele. Depois da gente vir com uma camada de fundo, que pode também ser composta pelo contorno. Depois a gente vai passar pelo desenho. E, enfim, pela colagem de coisas, tá bom? Você tem maquiagem aí, Cami? Como que você tá de maquiagem? Pri, Rafa, quem mais? Bruna, Debita. Ai, meu papel aqui na frente. Estão tranquilas de maquiagem? Fala comigo, Brasil. Seu problema é a criatividade? Não tem problema, a gente vai se jogar agora, experimentar coisas possíveis. Você tem também, né, Debita? Beleza. A gente vou pedir agora para quem tem espelho, né, quem está com o espelho por perto,
Dá uma olhada no seu rosto e vamos tentar... Ó, tem quantidade considerável, bastante cores fantasia. O que mais? Deixa eu ler aqui rapidinho. Aprender as possibilidades e técnicas, legal. Então, ó, a gente vai olhar o nosso rosto por um momento, no nosso espelho, na nossa selfie, e entender o que cabe na superfície do nosso rosto, né? O espaço da minha testa, qual que é o espaço dessa testa? O que dá para fazer na minha testa? Se eu gostaria de ter sobrancelhas mais arqueadas, até onde que elas poderiam ir? Já pode desenhar no seu próprio rosto, tá? Esses caminhos para vocês visualizarem. Se eu quisesse que meu olho fosse maior embaixo, como de um desenho animado, onde que isso poderia ir? Ou se eu gostaria de prolongar ele para as laterais, aumentar ele, né? Qual que seria esse formato? As minhas bochechas, o que cabe nelas? O que dá para fazer? De profundidades, de colagem de pelos, de talvez uma pintura ou outra, né? Se meu rosto é uma tela, o que poderia caber nesse rosto, tá? Dessas superfícies. E a gente vai fazer uma limpeza de pele. Eu vou utilizar uma água micelar com algodãozinho. Quem tiver só sabonete, não tem problema, pode lavar o rosto com sabonete. Se você usa leite de rosas, o que você preferir para limpar o rosto e deixar ele agora menos oleoso para poder absorver essa make e segurar ela tranquilo, tá bom? Não tem problema, Bruno, experimentar depois. Aí você vai acompanhando a gente. E aí, gente, agora eu vou tentar com a música um pouco mais baixa. Vamos ver se vai dar agora. Uma musiquinha para ir embalando e a gente já ir tendo essa liberdade de ir se montando junto, tá? Bem baixinho, né? Só para dar um ambiente. E aí é isso, gente. Às vezes eu vou sair daqui da frente, porque as minhas maquiagens não estão todas aqui do meu lado, mas a gente está junto. E qualquer dúvida, vocês podem ir mandando no chat também. Chuchu, tá? eu acho que tá rolando um pouquinho de microfonia. Que você tá com dois aparelhos. Deixa eu parar aqui. Opa, agora que eu percebi. Desculpa, gente. Só os bugs do milênio nessa oficina aqui, né? Pelo amor de Deus. Então, por enquanto, vamos no silêncio também, que é bom, não tem problema. É isso, vamos limpar todas as áreas, inclusive... Ai, agora tá para tudo que eu falo, né, Brasil? Purus. Melhorou? Voltou ao normal? Voltou, né? Inclusive nas regiões mais perto dos cabelos, nas sobrancelhas também. E enquanto a gente vai limpando nossa pele, a gente já pode ir imaginando alguma cor que a gente gostaria para ela. A gente não precisa pintar o rosto inteiro dessa cor, né? Obviamente. Só se a gente quiser fazer a linha de virar um ETzão no domingo à tarde. Como eu vou aparecer daqui a pouco no debate, eu vou fazer essa linha. Eu vou fazer um trem assim bem empolgado no tempo que der. Vamos ver o que vai acontecer. Então, aquela limpada no rosto. Deixa ele dar uma secadinha rápida. E aí, existem pessoas que nesse momento vão utilizar algum hidratante facial, tá? Para evitar as linhas de expressão e o craquelar da maquiagem, tá? Então, na verdade, antes ainda, o primer, né? Para quem tem primer, que é um produto que vai servir para fixação da maquiagem, deixar a maquiagem mais sequinha também. Quem tem primer pode dar uma passadinha
pouquinha coisa dele no rosto todo. E esperar secar também. Após o primer, pode ter o hidratante. E algumas bases também já vão ter um fator hidratante. A base que eu vou usar hoje, ela é assim. Então, algumas pessoas vão utilizar protetor solar no lugar do hidratante. Se você vai para uma make, para um lugar aberto, de dia pode ser bom. Tá? Então, vamos focar aqui nesse momento de preparação da pele. Beleza? Agora, gente, vem uma parte do contorno que é interessante, que é a parte do corretivo. O corretivo, ele vai ajudar a disfarçar algumas imperfeições, né? Corrigir algumas coisas, ou também a destacar partes do rosto que a gente ache necessário. Então, por exemplo, eu tenho muitas marcas aqui, manchinhas de acne, de espinha, que é algo que, inclusive, está me incomodando bastante. O skincare vem, mas a gente, nesse momento, pode dar uma disfarçada, né? Uma corrigida nos espaços com o corretivo. O corretivo, ele pode ser um tom um pouco mais claro do que a sua pele, é legal escolher bem para não ficar algo muito destoante. E ele também vai servir para enfatizar alguns formatos de contorno que a gente vai fazer, para fixar algumas cores. Então, eu primeiro vou passar só aqui na área das espinhas mesmo. Das manchinhas e tal. É óbvio, gente, que essas questões de tutorial de maquiagem, cada pessoa vai ter muito a sua maneira de fazer. Essas ordens de produtos não vão ser iguais para todos os tutoriais ou figuras que vocês acompanharem, assim. Aí é mais compartilhando o que normalmente funciona para mim, tá? Mas fiquem à vontade nas criações e nos processos que vocês também já exploram também. Para compartilhar, inclusive, aqui, tá? Então, beleza. Vou dar uma esperadinha de secar esse corretivo. É legal esperar o produto secar, porque como você vai passar outro por cima que é de outra cor, se ele não tiver secado, a cor pode misturar um pouco. Então, deixar secar o corretivo antes da gente vir com a base. É legal saber o seguinte também. O corretivo, ele é algo que é mais claro, né? Normalmente, do que a nossa pele, normalmente. Poderia não ser também, dependendo do que a gente vai usar. Muito boa essa dica. Para quem não conhece Gabi Domingues é a Bela Lapierre, uma drag aqui de BH. E isso é uma boa solução também, usar algo de uma textura mais molhada com depois algo de uma textura mais seca, né? Um clown com um pó, vai virando uma argamassa, mas fica bom porque fixação também é o que a gente quer, né? Então, esse corretivo que eu usei, ele é líquido, mas ele fica bem secão, e aí eu venho com a base líquida em cima dele, mas depois o contorno também, a selagem é seca. Então, é legal vocês perceberem isso aí nos materiais de vocês, se tem essa possibilidade, né? Para evitar essa mistureba. Eu, normalmente, para fazer a base, eu utilizo pincel, mas tem gente que prefere aquelas esponjinhas. Sabem do que eu estou falando? Aquelas esponjinhas, isso mesmo. Elas são boas também, porque o pincel, dependendo da textura do seu material, ele vai imprimir textura junto. Você vai, algumas
base um pouco mais líquida, você vê os fios do pincel desenhados no seu rosto, né? Para isso a esponjinha é bem legal. E aí, gente, quando a gente vai fazer essa camada agora da base, é legal você já ir imaginando um formato do seu rosto que talvez você queira fazer algo. Por exemplo, eu tô querendo desenhar um coração no meu rosto agora. Então, eu vou observar onde que esse coração pode começar, onde que eu quero que ele termine, e vou pensar nessa base também de acordo com isso, porque às vezes eu vou querer nesse coração usar uma cor mais clara do que a base que eu estou usando. Então, é melhor nessa área eu não passar a base. Entendem? Então, eu vou fazer assim, vou passar a base nas regiões em que eu quero criar profundidade com o meu próprio tom de pele. E aí, se você quer criar um rosto mais humano mesmo, você pode passar a base em toda a região do rosto, né, por cima desse corretivo que você já passou. E se você quiser um rosto de outra cor que não seja o rosto humano, é legal você pensar numa base que seja um pouco mais clara. Se o seu rosto é claro, isso já é bom, assim, com a base que você tiver. Pode ser feito com corretivo também, essa região que você vai querer mais clara. Eu, por exemplo, vou fazer o coração aqui e vou usar o corretivo para desenhar ele daqui a pouco. E normalmente é assim, se a pessoa quer ficar mais tesuda, ela vai lá, passa um... Pode ser um clown make, pode ser um corretivo por baixo, pode ser um pancake, e depois ela vem com a cor por cima, tá bom? Porque a nossa pele, ela tem cor, então ela não deixa a cor se expressar tão fortemente como se tivesse uma base totalmente branca, né? Vou começar aqui os formatos possíveis. Se você faz algo que não deu certo, não desespera, pode voltar, apagar o que você fez, limpar, voltar atrás. Lembrando que simetria é uma escolha, viu, gente? Rosto nenhum é simétrico 100%. Então, mesmo se a gente quiser fazer uma figura humana, não fica fritando tanto nisso de que tem que estar 100% igual ao outro lado, não. Você permite também deixar que o formato do seu osso dite um pouco o caminho dessa anatomia dessa figura.
Se a gente quiser fazer um olho colorido também, é legal a gente lembrar da mesma dica do rosto colorido, tá? Para deixar o olho com uma base mais clara ou com corretivo para poder absorver essa cor que a gente está querendo colocar ali. Quando a gente for começar a pensar em contorno, é legal a gente saber que os contornos mais escuros vão trazer profundidade. E os contornos mais claros, né, as cores mais claras, vão sempre destacar, realçar. Então, a gente olhar para o nosso rosto e entender o que a gente quer destacar e o que a gente quer criar profundidade. Né? Por exemplo, eu fiz esse coração aqui e eu quero que o meio dele seja mais brilhante, como se ele fosse inchadinho, assim. Então, eu vou botar a parte clara e o corretivo todo mais aqui para o centro, para perto do início do olho, e as partes escuras desse coração deixar mais para a beirada, criar esse degradê que vai criar um volume, assim. Para a gente dar uma olhada para os nossos contornos juntos, vou fazer os meus aqui. Apesar dessa make de coração romântica, a minha make hoje vai ser drag king. Então, eu vou misturar com o formato do rosto que é tido, né, como um formato masculino. E como eu falo tido, gente, é porque tudo isso é inventado, né? A gente sabe que tem mulheres com formatos de rosto parecidos com esses e não tem nada a ver, né? Mas aqui a gente vai buscar esses ângulos. Então, eu peguei a esponjinha e vou usar o ângulo da esponjinha para fazer o formato aqui, ó. Então, ele mesmo já veio e fez o meu côncavo aqui, ó. Pum, fez o côncavo bem marcadão, escuro, que vai contrapor. E esse material que eu usei aqui é um pó de contorno, que aí é isso, né? Um sequinho para vir por cima e dar aquela selada com a base por baixo. E aí eu dou uma esfumada, porque eu gosto, mas poderia ficar retão também, tranquilamente. Se fosse um contorno de queen, né? A gente poderia usar um pincelzinho e fazer algo mais arredondado, assim, ó. Tá? Trazendo lá do fundo de pé da orelha para a direção que vai dar essa ideia de quando a gente está de frente, tá? A diferença é que esse do King, né? Ele tem algo marcado aqui que poderia até ser uma barba, né? Um desenho de uma barba que foi feito, ou que ficou por fazer. Para quem quer ter maxilar, né, a onda dos kings, normalmente, a gente usa essa parte embaixo e traz uma cor mais clara, que aí você destaca o maxilar em contraposição com essa parte, tá? Pode jogar um... Eu usei por fora esse aqui vai por dentro. Depois a gente investiu um pouco no contorno, né? Eu fui lá na testa também, vou tentar fazer um pedacinho de testa aqui em cima desse coração. Tentando destacar as têmporas, né? Que é essa parte
ao lado aqui da cabeça, logo em cima da sobrancelha. Vou fazer um queixinho também, porque eu não sou obrigada, né? Minha barba tá muito curta. Vou botar um negócio aqui. E um bigodinho também, porque eu sou viciada no bigodinho. Então, eu sempre jogo um sombreado aqui no buço. Destaque do buço. Então, ó, só com o contorno já dá para notar como que muita coisa muda, né? Tem muita coisa já de diferente. Olhem para vocês, percebam aí o que tem de diferente. E agora a gente já pode jogar um pouco mais de cor também, né? A gente já pode ir imaginando para onde que o nosso olho vai, nossa boca, se a gente está afim de algum batom, de algum blush, de alguma coisa no olho, né? Uma camada legal de vir agora para o olho não borrocar nada é um pó, que pode ser pó translúcido, né? O pó que você preferir aí pode ser no seu próprio tom de pele. Vou pegar aqui esse pincelzinho. E aí o pó, ele vai vir para dar uma secada, uma selada em tudo que você já passou. Esses pós translúcido branco não costuma deixar a cara branca, pelo menos não a minha, então eu jogo no rosto todo onde eu já fui. Onde eu não fui, eu ainda não vou jogar, porque eu quero deixar essa pele disponível ainda para receber uma cor, né? Então eu vou deixar o olho quieto lá. Eu inventei esse coração, então agora eu que lute com ele, né? O que eu vou fazer aqui com ele? Vou passar uma base mais escura para fazer o contorno dele aqui. Nossa Senhora, gente, fiz lambança aqui. Uma montação sem uma baguncinha, né, gente? Não existe. Não tem nem como. Rafaela vai dando notícia como é que tá aí, hein? Bruna, que tá só olhando e rindo da nossa cara nas experimentações. Dica para quem quer desenhar coisas no próprio rosto e acha muito difícil. Às vezes a gente pode fazer uma coisa mais tombada, assim, igual eu acabei de fazer, com menos contorno, e depois você vem com um alfinete, com um cotonetinho, pega a água micelar e vem desenhando mesmo, sabe? Limpando as bordas, a bagunça que você fez, onde você não queria ter ido com o produto. Você vem fazendo esse... E é isso também, né, gente? A gente viu tantos jeitos de montação drag queer que, assim, a gente está fazendo uma experimentação muito extra breve, né? Que não dá nem muito tempo da gente empolgar quando a gente começa a pegar o jeito
a gente já vai precisar se separar, mas agora vocês já conhecem esse universo e podem experimentar sozinhos, convidando pessoas para se montar junto, pesquisando mais dessas pessoas que vocês curtiram e chamando as pessoas para experimentar. Pode ficar dentro de casa mesmo, sem sair não, toma uma, diverte com a figura que você criou para você mesmo e vai aperfeiçoando essas técnicas também, tá? Porque quanto mais a gente faz, melhor a gente fica, isso é sem dúvidas. Dando uma espumadinha aqui nessa base escura que eu passei. E vou jogar um vermelhão aqui. Então, a cor que a gente vai jogar no olho, no rosto, onde a gente preferir, ela também vai ter que receber uma selada depois, caso a gente queira colar algo, né? E agora a gente já está nos últimos minutos, né? A gente pode passar um pouquinho, se for tudo bem, né, Bita? Só para a gente ter esse tempo para finalizar as makes. Trocar um pouquinho, caso alguém queira tirar alguma dúvida. Para a gente tentar ver se dá tempo de colar alguma coisa no olho, né? No corpo também, se quiser. Eu vou terminar por agora um lado desse coração para a gente poder, pelo menos, ver uma unidade começando a se formar. Eu vou investir primeiro em um lado só. Às vezes também a gente erra por dentro de tudo que a gente já fez. Aí é contar também com os algodões e cotonetes com água micelar, com demaquilante. Confia, não precisa desfazer tudo. Às vezes vai parecer mais difícil confiar e corrigir. Às vezes é legal também desfazer tudo, não tem problema, mas às vezes é legal a gente botar fé e ir lá e fazer a correção também.
eu estava fazendo aqui o coração e agora eu quero fazer a parte dentro do meu olho mais clara. Eu esqueci desse detalhe. Então, dei uma tiradinha e agora eu vou vir com o corretivo lá em cima do olho, na pálpebra, só um pouquinho, para dar uma base clara no olho e fazer esse olho acontecer mais claro. Pelo menos a parte de dentro dele. Já aproveitar e somar aqui esse corretivo. Joguei o vermelho, o marrom, vou jogar o rosa também. E nessa parte já vou investir um pouco nos desenhos também, pensando que os desenhos eles podem perpassar todo o rosto, na verdade, né? A gente está aqui dando um foco para o olho, mas eles poderiam perpassar todo o rosto. Então, eu vou aqui contornar só trazendo o delineador por cima e tentar conectar isso com outras partes do próprio desenho. Vamos ver. O delineador, gente, apesar de ser um desafio, o único segredo para ele é o treino, tá? A gente vê muito olho gatinho, né? Vê muito esse desenho aqui na internet. É treino. Vão ter algumas técnicas, né? Vai ter esse delineador líquido, o delineador em caneta e o delineador em gel com o pincelzinho aplicador. A pessoa vai ter que descobrir mesmo qual que é a técnica que mais te contempla, qual que você consegue dominar melhor, né? Se adaptar melhor. Que aí vai do formato da sua mão também, o jeito que você pega. Eu gosto desse de líquido, mas para algumas coisas o de caneta é melhor. Deixa eu usar esse aqui. Ah, eu acho que eu vou passar um batom na minha cara agora. Que esse vermelho desse batom é melhor do que qualquer sombra que eu tenho. Então, vai vir o batomzão. E o desenho vai vir por cima dessa camada de cor. E aí, nesse sentido, também é legal pensar se você quer um desenho simétrico, se você quer um desenho que seja sem forma mesmo, que ele extrapole um pouco o lugar do desenho e vá para um lugar de uma marca natural, né? Uma ideia de uma raiz, por exemplo. Formato que às vezes os nossos corpos já nos sugerem,
e a gente nem sempre acolhe na maneira que ele aparece, seja nas nossas veias, seja nas nossas estrias, formatos do corpo mesmo, né? Então, vou vir aqui nesse coração mais certinho por fora. E extrapolei, olha lá, joguei mais do que precisava. Depois eu corrijo. Mas quero umas nervurinhas por dentro dele. Umas paradinhas menos certinhas aqui. Quero preencher a minha própria sobrancelha com esse desenho. O delineador pode sim ir na sobrancelha. Então, uma sobrancelha um pouco mais peluda, esquisito, sim, pá. E aí eu posso até criar outra expressão com essa sobrancelha, ela pode ser mais séria, mais brava, mais tadinha, chorando, triste. Ela pode se unir e ser uma monocelha no meio. Vou vir com os desenhos do preto primeiro. E aí tem uma coisa bem legal para quem gosta de desenho no rosto, que é esse delineador branco, porque o branco ele vai trazer uma profundidade interessante. A profundidade não, ele vai ressaltar, né? Ele vai ir além. E é legal, por exemplo, para fazer pelos grisalhos, né? Então, por exemplo, vou fazer aqui essa minha sobrancelha meio grisalha, porque eu tenho uns pelinhos grisalhos aqui, e acho que vai ser legal eles conversarem com a minha sobrancelha meio grisalhona. Então, o branco pode ressaltar algumas partes, né? Uns volumes. Por fim, para colar coisas, a gente pode pensar no clássico cílios postiços, né? Mas a gente tem muito mais possibilidades, né? A gente pode... inclusive, estou aqui fazendo meu desenho, esqueci meu bigode. Vou fazer um bigodinho aqui. Para combinar com o Cami, que eu vi que veio de bigode também. Eu tenho gostado de uma vibe de desenho animado, gente. Gosto muito. Então, aqui, ó, tem um pouco de um formato que é bem nitidamente não é humano, né? Um cabelinho bem desenhadinho é legal também. Mas também é legal se a gente faz algo mais difuso, né? Mais natural. E para a gente encerrar, seriam agora essas colagens, né? Não estou achando meus cílios precisos. Eles vieram? Nem sei. Tá, vieram. Pensar nesses cílios, gente, e nas desfeituras dos cílios, por exemplo. Um cílios que é grande, ele pode caber no meu olho ou ele pode ficar maior que o meu olho. Você vai entender no seu olho, né? Aí você vai cortar um pedacinho dele às vezes, e esse pedacinho você joga fora. Mas esse pedacinho poderia ser um cílio menor.
O cílio menor, além dele dar um look mais natural na beiradinha, ele pode virar outra coisa. Ele pode virar um bigodinho, por exemplo. O próprio cílios pode vir aqui, ó, tum, e virar um bigodinho aqui, né? Opa, soltou. Pode ser um único bigodinho também, os cílios grandes aqui no meio, Hitler. Mas pode ser os dois grandes, né? Um de cada lado, ó. E outros materiais tantos, né, gente? O EVA também é muito usado para a gente criar um bigode comprido, né? Ele pode estar colado no nosso rosto, tanto com a cola de cílios, que depois de dar uma esperada para secar, ela cria uma consistência que dá para colar coisas um pouco mais pesadas, quanto cola de silicone, que é a que a galera usa para colar os pastis no peito, né? Até a galera que cola com super bonder. Se for, por exemplo, uma performance que a pessoa vai suar muito e só a super bonder cola, aí às vezes vai com super bonder. A super bonder só não pode ir nas mucosas, né? Então no olho não vai super bonder, boca e nariz dentro também não, mas a pele ela aguenta. Só que é legal depois tirar com uma água morninha, passar um hidratante, cuidar dessa pele depois, né? E é isso, gente. Naturalmente, se a gente tivesse um pouco de mais tempo, eu ia botar uma música pra gente dublar um pouco, experimentar, se jogar, mexer esse rosto com essa make. Mas como não vai ter tempo, eu aconselho que vocês terminem a domingueira. Termina a domingueira, tenta ficar em casa aí ou sair para algum lugar, tomar um minha com esse rosto de agora. Se quiser dar tempo para finalizar, né, em casa tranquilo, faz o seu momento, finaliza e depois manda uma fotinha lá no inbox do Mineiro, de Poli, que a gente vai vendo as coisas que surgiram, o que deu para fazer, o que deu para finalizar, o que não deu, tá bom? Alguém quer falar alguma coisa? Quero agradecer a todos, todas, presença. Muito legal ter esse espaço para construir com vocês. Obrigada pela oportunidade. E espero que a gente possa se montar juntos em breve, pessoalmente. Né? Deixa aí, então, para nós, que o pessoal bota o nome para a gente mandar o certificado. Obrigada, gente. Muito bom também ter a confiança de vocês, a escuta. Muito obrigada. A gente que agradece, Eli. Maravilhoso, viu? Me diverti muito aqui. A minha meio que deu um pouco errado. Acho que minhas coisas estão vencidas, mas rolou. Super. Não tem problema, é o processo. É o processo. Depois gente, vou deixar... mais. É isso aí. Vou deixar aí o link da lista de presença para quem quiser certificado dessa oficina, que a gente vai mandar por e-mail. Aí vocês colocam o nome completo, o nome artístico, o nome que vocês queiram que apareça no certificado, e colocam o e-mail também, que aí a gente envia na próxima semana, beleza? E vou aproveitar também e deixar aqui o convite para quem quiser participar da roda de conversa que vai ter agora, daqui a pouquinho, né? Acho que vai começar em 20 minutinhos. Estou pegando aqui até o link para jogar na sala. É uma roda de conversa sobre gênero, sensualidade e criação. Caminhos possíveis. Ele vai estar presente nessa roda de conversa com a gente, né? Sim. E vai estar também o Wes Marques, a Bianca Brochier, e a mediação vai ser feita pela Lala. Convido todo mundo aí a assistir, tá bom? Vai ser bem legal, é bom que a gente continue aí a nossa experiência drag queer de alguma forma. E é isso, Chuchu. Muito obrigada. Obrigada também, Givago, pela tradução. Foi ótimo. Valeu pela presença, gente. Obrigada. Boa tarde, gente. Boa tarde. Vou só jogar o link aqui, um minutinho. Tá bom.